Olá, boa noite para você que se conecta conosco em mais um culto online, que Deus possa te abençoar, que Ele possa ministrar de maneira poderosa ao seu coração nessa noite. Nós iniciamos uma série de mensagens cujo tema é Conselhos de um Prisioneiro, onde nós estamos aqui a examinar e aprender com o apóstolo Paulo durante o seu momento e o seu tempo na prisão, no qual ele redigiu algumas cartas, as quais são a carta aos Filipenses, conhecida como Carta da Alegria, a carta à igreja de Éfeso, a carta irmã ou a carta gêmea da carta de Paulo aos Efésios, que é a carta de Colossenses, e a carta endereçada a Filemon. Na nossa primeira mensagem desta série, nós refletimos na carta aos Efésios, no capítulo 5, e ali nós aprendemos, a partir da inspiração, da iluminação do Espírito Santo, a enxergar as oportunidades que existem nos dias maus. E de dias maus nós temos entendido muito bem, Nós ligamos a televisão, nos conectamos no noticiário e vemos não tão somente o contexto, as informações acerca da pandemia que ainda tem assolado a humanidade, mas vemos uma série de catástrofes, acidentes e tantas outras coisas que têm impactado de maneira negativa a humanidade, gerando tristeza, gerando dor e sofrimento. Mas o fato é que mesmo no momento de privação, mesmo no momento onde nós estamos de alguma forma limitados, seja na questão da mobilidade, assim como nós estamos hoje em virtude das diretrizes de segurança, das diretrizes sanitárias, visando a preservação nossa e daqueles que nos cercam, o apóstolo Paulo também estava vivendo um momento muito tão parecido com esse. Ele estava sendo privado da sua liberdade, não por uma escolha dele, não por seguir normas sanitárias da sua época, mas porque aquilo que ele pregava, aquilo que ele acreditava, aquilo que ele fazia, fizeram dele então, naquela época, naquele contexto, alguém que fosse visto como um sujeito à margem da lei e da sociedade, um prisioneiro, alguém que estava ali transcendendo uma lei imposta pelos governantes daquela época. E o fato é que o apóstolo Paulo tinha todos os motivos, então, que nós hoje certamente julgaríamos como plausíveis para que ele fosse alguém amargo, alguém que fosse uma pessoa que vivesse se lamentando. Você conhece gente assim? Que nesses tempos tem se tornado uma pessoa amarga, que tudo reclama, que nada está bom, sempre insatisfeito. Pois bem, o apóstolo Paulo, então, ele tinha todos os motivos para ser alguém assim. Inclusive, eu ouso a crer que talvez, se ele tivesse os recursos que nós temos hoje, ele, partindo desse princípio, partindo dessa perspectiva, dessa fragilidade emocional que assola a nossa humanidade, que assola a nossa geração, ele, por certo, poderia então ali entrar nas suas redes sociais e escrever textos reclamando, porque ele estava sendo injustiçado, porque ele estava preso, porque ninguém o amava, ninguém o queria. Mas ele até redige alguns textos, os quais nós vamos ler aqui daqui a alguns instantes, mas não é para tão somente desabafar, não é um texto de desabafo, tampouco um texto de reclamação, muito embora ele não ignorasse a realidade na qual estava inserido, muito embora sim ele reafirmasse que a sua prisão era injusta, mas apesar de tudo isso, apesar de estar ali naquele momento privado da sua liberdade, Paulo então usa do seu tempo, ele a partir daquele dia mau enxerga a oportunidade de trazer palavras de encorajamento para o povo de Deus. Palavras essas então que transcenderam o tempo e hoje chegam a mim e a você para mais uma vez nos encorajar, uma vez que não são palavras do apóstolo Paulo, mas são palavras de Deus através do apóstolo Paulo. Nessa noite então eu quero convidar você a abrir sua carta, a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, e nós vamos fazer a leitura do verso 2 ao verso de número 6. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, do verso 2 ao 6. Eu quero aqui destacar algumas palavras, fazer algumas observações no texto que são muito pertinentes para nós também neste tempo.
E Paulo então começa dizendo o seguinte, né, já no final desta carta, o capítulo 4 é o último capítulo desta carta, e depois de uma série de instruções que ele dá, ele então aqui, né, deixa mais algumas instruções. E o texto vai dizer o seguinte: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. E aqui nós já podemos observar, talvez, que há alguns aspectos, algumas coisas que ele recomenda aquele povo fazer e que também se aplica a nós e que talvez eu e você não estejamos fazendo a contento. Estamos nos dedicando a muitas coisas, né? Muitos de nós estão se dedicando a sobreviver, a não contrair ao Covid, a se manter empregado ou a manter a fonte de renda uma vez que estão desempregados. Nos dedicamos a muitas coisas. Mas o fato é, será que nós temos nos dedicado à prática da oração? E aqui eu friso, a palavra que é utilizada é dedicação, ou seja, requer um esforço, né? Não é algo que eu faço de maneira fácil, mas é algo que é simples, porém requer uma prática, requer uma constância, requer uma dedicação. Nós não podemos confundir facilidade com simplicidade. Existem muitas coisas simples, mas que não são necessariamente fáceis. Existem muitas coisas fáceis que também não são necessariamente simples. A oração é algo muito simples, mas que é algo que requer um esforço. Por isso a palavra aqui é dediquem-se. E que esforço é esse? É o esforço de não sucumbir diante de uma agenda lotada, é o esforço de não sucumbir à rotina que nos suga, que nos coloca uma série de situações que nós precisamos resolver, aquelas que nós programamos, aquelas outras que nós não programamos, que vão acontecendo, e quando nós vamos nos perceber, o tempo para a nossa oração é aquele tempo daquela oração que começa num dia e termina no outro, porque o único horário, a única oportunidade que te restou foi de fazer uma breve oração quando você vai para a cama, para você vai descansar ou dormir. Hipótese alguma, aqui também estou dizendo que essa oração é inválida, até porque quem valida a oração é Deus. E creio que não a oração que é feita a Deus que seja inválida, mas o fato é, nós quando entendemos que a oração é o reflexo do nosso relacionamento para com Deus, então nós precisamos cultivar, precisamos fortalecer esse relacionamento através da prática da oração. E por isso nós precisamos, né, estar em alerta. Observe o que o apóstolo Paulo diz: dediquem-se à oração, estejam em alerta. Por que estar em alerta? Porque se eu não estiver vigilante ao longo do meu dia, o tempo passa e eu não o aproveitei, eu o desperdicei. Nós estamos vivenciando muito isso, isso se aplica muito no contexto no qual nós nos encontramos hoje, onde estamos a todo instante alerta. Se o celular, por exemplo, era um item que você não iria para a rua sem ele, hoje ele já não é tão esse item primordial. Hoje você sabe que se tem um item que você não pode ir à rua sem, é a máscara. Então observe, você está alerta, porque nós estamos no contexto de pandemia e você vai com a máscara, você vai ali com o seu álcool em gel, você faz a sua compra no mercado, você regressa para a sua casa, você lava tudo ali, você higieniza tudo aquilo ali. Por quê? Porque você está alerta, porque é um perigo iminente, que no nosso caso é a Covid, mas também é outro perigo que nós, às vezes, por não nos percebermos da nossa realidade, a partir daquilo que a Bíblia descreve, da nossa natureza pecaminosa, nós acabamos relaxando, acabamos nos tornando negligentes e não vigilantes. Muitos de nós, estão vigilantes para não contrair o vírus da Covid. Mas esquecemos que precisamos estar muito vigilantes, porque há um vírus que já nos alcançou, e esse vírus é o pecado. Esse vírus está na nossa natureza humana, na nossa natureza pecaminosa. E se nós não estivermos vigilantes, esse vírus se manifesta. E ele nos entristece, ele nos machuca, e não machuca tão somente a nós, ele machuca primeiramente a Deus quando nos ofende, e aqueles, então, consequentemente, que nos cercam. Por isso nós precisamos estar em
alerta, precisamos estar vigilantes. A Bíblia vai dizer vigiai e orai. E aqui Paulo vai dizer, olha, dedique-se à oração, estejam em alerta. Mas quando nós começamos então a entender e aplicar esses conselhos que Paulo nos deixa da prática da oração, da vida vigilante, nós então começamos a perceber que mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a situações adversas, não nos faltam motivos para agradecer. Por isso então ele vai dizer, sejam agradecidos. E aqui tem 3 verbos, né? Já nesse primeiro versículo, que eu acho muito interessante. Dedicação. Dedicação é uma opção. Eu escolho em que ou a quem eu vou me dedicar. Então, Paulo coloca diante de nós uma opção. É uma orientação que a Bíblia nos dá, é um conselho, mas a dedicação, a prática da oração é um conselho. Mas, uma vez que eu faço essa opção pela dedicação na oração, isso muda a minha condição, o meu estado. Agora eu estou na condição de alerta, eu estou no estado de alerta. Então eu faço uma opção que se reflete na minha condição. E essas duas coisas, então, juntas, a dedicação e a oração e a condição de estar aqui em constante vigilância, em estar em alerta, isso muda a minha realidade, muda quem eu sou. Eu não estou agradecido, eu sou agradecido. A gratidão não é um estado, a gratidão é aquilo que nós devemos ser, uma vez que somos criaturas regeneradas e redimidas pelo sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário por cada um de nós. Portanto, um crente reclamão, ele é tudo menos um cristão. Porque um cristão genuíno, ele sim, ele tem dificuldades, e o próprio Cristo disse de maneira muito clara para cada um de nós, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mas apesar das aflições que de fato nós temos, também nós somos e temos motivos demasiados para agradecer. Um coração grato é aquilo que Deus espera de nós, porque nós entendemos que, por pior que seja a situação presente, ela não é definitiva, né? Há um dito popular que tenta transmitir essa ideia, né? Não há mal que nunca acabe, não há bem que dure para sempre, e isso é uma realidade. Mas nós entendemos que o mal de hoje, ele não será para sempre, e de igual modo, a alegria que talvez você possa estar desfrutando hoje, eu sinto lhe dizer que ela também é circunstancial. Na verdade, até faço aqui uma ponderação, uma observação, uma retificação. Não é alegria, é felicidade, porque a felicidade é circunstancial. A alegria que Cristo dá, que tão somente Cristo pode dar, é perene e é eterna. Então nós sabemos que tudo que nós vivenciamos aqui, de bom e de ruim, é temporário. Mas nós sabemos também que aquilo que nos aguarda na eternidade é o melhor, porque Deus já preparou para cada um de nós. Mas o apóstolo Paulo, então, ele prossegue. E aqui no versículo 3, ele vai dizer o seguinte: ao mesmo tempo que vocês estão orando, ao mesmo tempo que vocês estão alertas, ao mesmo tempo que vocês são agradecidos, ao mesmo tempo, orem também por nós. E aqui me chama a atenção a necessidade que o apóstolo Paulo tem de frisar que há necessidade de orar por outra pessoa que não por si mesmo. Porque ele revela aqui o fato de que nós tendemos até mesmo na nossa prática cristã a exercitarmos ou a exercermos as disciplinas que Deus espera de nós, as disciplinas espirituais, de maneira egocêntrica, de maneira individualista, de maneira egoísta. Nós, quando falamos vamos orar, já confundimos orar com pedir, e já confundimos orar com pedir e pedir para nós mesmos. Quando a oração, nessa conversa com Deus, eu não apresento tão somente a mim, mas eu apresento os meus, eu apresento o meu semelhante, até mesmo aqueles que eu não conheço.
né? Nós estamos muito aflitos porque estamos vivenciando, como disse, esse momento de pandemia que tem atingido a cada um de nós de várias formas, seja no aspecto emocional, econômico, familiar, social e até mesmo espiritual. Mas nós precisamos lembrar que nós não somos os únicos. Precisamos lembrar, né, como nós vimos ao longo dessa semana de maneira triste e lamentável, aquele incidente que ocorreu ali no Líbano, pessoas que também como nós estavam enfrentando e estão enfrentando esta pandemia e que agora tem que lidar não tão somente com a pandemia, mas com uma tragédia, com uma calamidade que ceifou a vida de tantas outras pessoas. Então, queridos, não é justo, não é cristão que nós nos apresentemos diante de Deus e não apresentemos aqueles que nos cercam, aqueles que são seres humanos como nós. Por isso, então, o apóstolo Paulo fala aqui, olha, igreja, olha, povo de Deus, orem, mas orem também por nós. E aqui é interessante que, lembre-se, o apóstolo Paulo está preso. E aqui nós podemos ser tentados, numa primeira leitura, a achar que o que Paulo está pedindo aqui, na verdade, é o seguinte, olha, orem para que eu saia da prisão, para que eu consiga um bom advogado, para que eu consiga um habeas corpus. É óbvio que o apóstolo Paulo, né, como qualquer outro ser humano, ele desejava estar livre, ele desejava não estar ali naquela condição de prisioneiro. Mas observa o que ele vai dizer. Versículo 3. Ao mesmo tempo, orem também por nós. Para que, Paulo? Alguém poderia perguntar. E olha que resposta. Para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem. Paulo está vivendo numa geografia, num lugar onde as portas estão trancadas. Ele não pode sair. A sua liberdade lhe foi tirada. Mas olha o que ele pede. Ele pede não que abra uma porta para ele, mas uma porta para a mensagem da qual ele é um portador. A mensagem que ele carrega. Queridos, nós estamos hoje então vivendo um momento de privação. E o que nós estamos clamando? Tão somente pela nossa liberdade ou para que Deus nos abra uma porta para que nós possamos pregar a mensagem que Ele confiou a cada um de nós? Ou será que você que nos assiste nessa noite ainda pensa de que o privilégio, não digo nem aqui a função e muito menos a obrigação, mas o privilégio de pregar, de proclamar a palavra de Deus, estão somente aqueles que estudaram, se formaram em teologia, ou no meu caso, que é o pastor ou pastora? Não, querido. A mensagem deve ser pregada por cada um e cada uma que foi transformado, que foi alcançado pela graça de Deus. Agora pare para pensar. Qual é a oportunidade que você tem desperdiçado de pregar a palavra de Deus, mesmo vivenciando esse momento aí de distanciamento social? Quem sabe você tem aí um amigo, uma pessoa que você, devido à correria que você tinha, né, naquilo que nós já chamamos daquele antigo, normal, daquela agenda de trabalho, de estudo, de cuidar do lar, de cuidar da família, e você não conseguia nutrir alguns relacionamentos, mas hoje você talvez tenha a disponibilidade de mandar uma mensagem para um amigo, talvez alguém que Deus está colocando na sua mente nesse exato momento. Talvez hoje você pode estar mais perto do que você poderia anteriormente, porque agora, uma vez que muitos de nós estão a vivenciar esse contexto de distanciamento social, você tem a oportunidade agora de pegar o seu celular e de fazer uma videochamada e de, quem sabe, até mesmo iniciar um discipulado através desse recurso que hoje nós temos, que nos foi proporcionado pela tecnologia. Eu não sei, querido, cabe a você então a se dedicar a entender e a perceber as oportunidades que Deus tem colocado para mim e para você. Então pare para pensar. Você pode estar, aspas, preso, mas há uma série de portas que Deus pode abrir para que você possa transmitir a mensagem dele para aqueles que ele deseja, para aqueles que ainda não ouviram e não o conhecem de maneira verdadeira, de maneira pessoal. E é isso então que o apóstolo Paulo está aqui a pedir. E observe então que ele prossegue: para que Deus abra uma porta para nós, a fim de que possamos
proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. E eu acho isso aqui formidável, queridos, porque aqui Paulo, né, no auge do seu conhecimento, do seu preparo intelectual, ele faz um jogo de palavras. Ele está preso, mas pede para que uma porta seja aberta. Ele quer que essa mensagem transcenda a prisão, mas ao mesmo tempo ele vai dizer que foi justamente essa mensagem que o levou até aquela prisão. Então Paulo faz esse jogo com as palavras, mas ele vai dizer para nós o seguinte: de que pouco importa a circunstância na qual nós estamos, desde que ela seja fruto da mensagem, da palavra, do exercício da vocação que Deus confiou a nós. E aí que então ele vai mais além, ele vai dizer o seguinte: porque eu quero proclamar o mistério de Cristo. E que mistério é esse, Paulo? Por que é mistério? Por que é mistério? Porque a ideia de mistério é aquilo que está oculto. Quando Paulo fala do mistério de Cristo, ele está dizendo o seguinte: existem pessoas para as quais Cristo ainda, a pessoa de Cristo, os feitos de Cristo ainda estão ocultos, e por isso é algo misterioso, porque eles ainda não sabem, eles precisam saber, eu preciso revelar a eles. Então, o mistério de Cristo. E ele prossegue no versículo 4. E agora observe, queridos, versículo 2 começa a dizer o seguinte: dediquem-se à oração. Versículo 3 também, já no comecinho, diz: ao mesmo tempo, orem também por nós. Versículo 4, orem. Essas palavras não se repetem por um acaso. Observa a primazia da oração, a importância da oração. Versículo 4, orem para que eu possa manifestá-lo abertamente. O que o apóstolo Paulo está falando? Olha, eu preciso falar de maneira clara. Eu preciso falar de maneira que o outro possa entender o conteúdo da minha mensagem, o conteúdo daquilo que eu preciso. E aqui, quando ele fala precisar, a ideia de precisar é a ideia de necessidade. Eu tenho uma necessidade de falar de maneira clara, de maneira aberta sobre Cristo, sobre quem ele é, sobre o que ele fez e sobre o impacto de tudo isso na minha vida e na sua vida. Será que eu e você temos essa mesma dimensão? Mais uma vez aqui, faço questão de recordar que o apóstolo Paulo está preso. Ele poderia estar clamando por tantas outras coisas, mas a sua preocupação é com a redenção, a salvação daqueles para os quais Cristo ainda era algo misterioso, para aqueles ao qual Cristo ainda era algo oculto. E ele então entende a necessidade de falar, e falar de maneira clara, de maneira aberta. E o texto vai dizer então no versículo 4, na parte B, na parte final, ele vai dizer o seguinte: como me cumpre fazê-lo? Paulo entende que tem um privilégio, mas ele também entende que ele tem aqui uma responsabilidade. Cada um de nós temos a responsabilidade de sermos ministros e ministras do Evangelho de Deus. Somos aqueles que mesmo presos estão livres, porque há uma mensagem que está em nós, que nos alcançou, que é libertadora. E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo. E ele vai então, no versículo 5, falar algo aqui que eu considero também muito pertinente para os tempos de hoje. Ele vai dizer o seguinte: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Querido, eu tenho uma certa tristeza quando eu percebo que, por vezes, nós, enquanto igreja, vivenciamos ou vivemos muito em função de nós mesmos. Fazemos programações que falam muito mais a nós e para nós do que aqueles que estão lá fora. Fazemos as coisas de maneira que aquilo seja mais cômodo e confortável para nós. De maneira que aqueles que estão fora, uma vez que têm um primeiro contato conosco, eles ficam perdidos, porque não entendem o nosso linguajar, não entendem a forma como as coisas funcionam, porque tudo foi trabalhado, foi programado para comunicar para quem já conhece, para quem já ouviu. E o apóstolo Paulo aqui, então, ele muda o paradigma. Ele está preso, mas ele está preocupado com aqueles que estão lá fora. Ele está preso, mas ele tem uma visão aqui agora
que não estar presa, porque a sua mente já havia sido ampliada pela palavra de Deus, né? Alguém disse que nós precisamos ter mente aberta, mas fazendo as devidas ressalvas, eu posso afirmar para os irmãos aqui com muita tranquilidade de que o contato com o Evangelho, ele amplia os nossos horizontes. E o apóstolo Paulo, mesmo preso, então ele tem esse horizonte amplo, ele consegue perceber a necessidade de alcançar aqueles que estão lá fora. E para isso é necessário sabedoria. Então, o que ele diz? Sejam sábios no procedimento. Queridos, olha que outra coisa interessante. Ele está endereçando uma carta a pessoas que teoricamente já conhecem a Cristo e que, por conhecer a Cristo, espera-se delas um procedimento, um comportamento diferenciado. Mas acontece que esse comportamento diferenciado, ele até mesmo pode ser diferenciado, mas para o mal. Ele pode ser um comportamento seletivo, um comportamento preconceituoso do nós e eles, dos justos e dos ímpios, dos santos e dos pecadores. Paulo, então, ele tenta desfazer aqui essa dicotomia que nos coloca numa posição de superioridade, mas ele nos chama para a realidade de que todos nós somos pecadores, e a grande diferença é que hoje nós somos pecadores conscientes, porque o mistério de Cristo a nós foi revelado. Então agora eu sei que eu sou, mas há aqueles que ainda estão no tempo da ignorância e que ainda não perceberam, ainda não entendem o plano salvífico de Deus revelado no seu Filho Cristo Jesus na cruz do Calvário para cada um de nós, sobre cada um de nós. Então o apóstolo Paulo vai dizer: sejam sábios no procedimento para com os de fora. E eu tenho graças a Deus por isso. No meu ciclo de convívio, muita gente crente, mas também tem muita gente que não é crente. E eu digo para os irmãos que conviver com aqueles que ainda não conhecem a Cristo tem sido algo desafiador. Manter contato, conviver em um aprendizado muito profundo. E às vezes até mesmo que gera uma certa tristeza por ver que o problema das pessoas não é necessariamente com o Evangelho, não é necessariamente com Cristo, mas é com Cristo que é apresentado por aqueles que se dizem ser cristãos, mas que falam de tantas outras coisas menos Cristo, que tem um discurso que é um discurso de paz, que é um discurso de amor, porque o Evangelho é um discurso de paz, é um discurso de amor, mas tem uma prática totalmente dissonante daquilo que pregam, daquilo que dizem crer. Então é necessário que nós tenhamos sabedoria. E aí o texto continua: aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Mais uma vez, o apóstolo Paulo vai dizer: olha, vocês têm oportunidades e que vocês não estão percebendo, que vocês estão deixando passar despercebido. Então, se vocês buscarem a sabedoria necessária para agir de maneira que o seu comportamento não venha rebater ou contradizer aquilo que você diz crer, então vocês poderão e certamente alcançarão aqueles que ainda não conhecem a mensagem. E o versículo 6, então, vai encerrar e vai dizer o seguinte: olha, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Será que a nossa fala enquanto cristão tem sido uma fala agradável? E fala agradável aqui, queridos, não tem a ver com uma fala aceitável. Não é falar aquilo que as pessoas esperam ou gostariam de ouvir. É falar aquilo que elas precisam, mas falar isso de uma forma que seja agradável. O grande problema é que nós queremos já apresentar ou falar que o outro está perdido, ou até mesmo já como muitos: não, você vai para o inferno, sem ao menos explicar e apresentar aquilo que fez com que nós de fato estivéssemos condenados ao inferno. Mas precisamos, antes de tudo, termos essa sabedoria para falarmos da maneira apropriada, porque há coisas que são difíceis de serem faladas, mas que se tornam intragáveis a partir do momento que nós falamos da forma inapropriada. Uma mesma mensagem pode ser transmitida de várias formas,
E às vezes ela não consegue o mesmo objetivo justamente por causa da forma e não necessariamente do conteúdo. Porque o conteúdo é o Evangelho. O conteúdo está aqui nas Escrituras, mas a forma nós precisamos a todo instante repensar e buscar em Deus a orientação necessária. Você então que está nos assistindo, que é o pai ou mãe, você não vai repreender um recém-nascido, um filho que acabou de nascer ou uma filha que acabou de nascer, da mesma forma que você o repreenderia se ele fosse um adolescente. Observa, a repreensão se aplica nas duas faixas etárias, mas a forma como essa repreensão ela é externada, na forma como ela é executada, difere. Por quê? Porque para cada fase, né, no exemplo que estou aqui a trazer para os irmãos, na faixa etária, cada faixa etária requer um grau de maturidade diferente. Da mesma forma, então, nós precisamos entender isso e aplicar isso no nosso relacionamento para com os de fora, de tal modo que o nosso falar seja agradável e temperado com sal. E aqui quer dizer temperado com sal na medida. Sem sal, o nosso discurso se torna insípido. Com sal demais, nosso discurso se torna intragável. Então nós precisamos entender aqui o equilíbrio, o sal que faz a diferença, a palavra que cativa, né? Quantas pessoas você conhece? Aqui, lá em BNJ não tem isso não, glória a Deus por isso. Nossa igreja não tem gente assim. Mas conhece aquele crente chato, inconveniente? Eu conheço alguns. Aquele crente chato, inconveniente, que não sabe promover um diálogo, que não sabe conversar, que não sabe... É chato, um crente chato. Você deve conhecer alguns. Se você não conhece, agradece a Deus. É mais um motivo para você ser grato. Eu conheço alguns que acabam não tem uma fala agradável, não tem uma fala temperada, não consegue, por falta de sabedoria, atrair, mas acabam repelindo aqueles para o qual Deus nos enviou, que são aqueles que, aspas, estão lá fora. E o texto então prossegue. Paulo encerra dizendo, para que saibam a responder a cada um. E aqui Paulo nos revela aqui nessa última palavra que nós vivemos diante de pessoas com uma série de questionamentos. Questionamentos esses que nós não conseguiremos responder se não estivermos primeiramente dispostos a ouvir. E eu nunca conseguirei ouvir o questionamento das pessoas que me cercam sem antes me dispor a manter e a nutrir um relacionamento para com elas. Então observe que é um ciclo. Eu preciso me relacionar. Eu preciso ouvir, para que assim eu conquiste o direito de falar. É um processo, é um trajeto que precisa ser trilhado por cada um que entende, assim como Paulo, que tem uma obrigação, que é nós cumprir executar, que é a obrigação, que é o privilégio, que é a responsabilidade de levar a mensagem de Deus. O meu desejo é que Deus possa te abençoar. O meu desejo nessa noite é que, independente da circunstância que você se encontra, você possa pedir para que Deus revele e que abra portas para que, através do momento que você está enfrentando nesse tempo, você possa, ainda assim, continuar sendo, cada dia mais, um pregador, um propagador, um ministro e uma ministra da palavra de Deus. Nós estamos privados, mas a palavra de Deus sempre estará livre. E essa palavra é que promove a verdadeira liberdade. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por esse tempo que o Senhor nos concede. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Deus, porque Tua palavra, ela nos vivifica, Deus. Que nós possamos, então, estarmos sempre dedicados, ó Pai, à prática constante da oração. Que possamos estar em alertas e que, acima de tudo, Pai, que sejamos agradecidos. Que oremos e que coloquemos diante de Ti nossas falhas, nossas queixas, as nossas limitações, as nossas preocupações. Mas que também, Deus, possamos colocar a vida daqueles outros que nos cercam, Pai. Portanto, Deus, seja com aqueles nossos irmãos e irmãs, aqueles que, assim como nós, foram criados à Tua imagem e semelhança ali no Líbano.
Ser com aqueles da Índia, Deus, que perderam seus familiares nessa trágico acidente de avião. Ser com todos aqueles, Deus, espalhados pela face da terra, que no dia de hoje estão enfrentando alguma dificuldade. Senhor, que nós possamos, então, olhar para além de nós e enxergar o nosso próximo. Senhor, nós te pedimos então que o Senhor, mesmo diante das nossas circunstâncias, mesmo diante das nossas privações, que o Senhor coloque diante de nós oportunidades para que venhamos tornar o seu nome cada vez mais conhecido, mas que o Senhor nos dê sabedoria. Sabedoria para que o nosso procedimento, para que a nossa forma de ser, de agir, ela venha cativar e não repelir, Pai, aqueles que não te conhecem. Para que assim nós possamos revelar o mistério de Cristo que está oculto para eles e que eles venham ser alcançados por essa mesma graça e misericórdia que um dia nos alcançou. Que as nossas palavras, ó Pai, sejam temperadas com sal e que nós, Deus, a partir desse relacionamento, a partir, Deus, da disposição para ouvir, possamos responder cada um a partir dos seus questionamentos, tendo como fonte tão somente a Tua palavra. Guarda a nossa semana, cuida de cada um de nós. É o que eu te peço, desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe.